Olá, essa é a minha apresentação sobre a M3, que é uma tecnologia nativa. Eu escolhi o Java porque eu já tenho um maior conhecimento com a linguagem Java. E bem, vamos lá. Vou abrir o Android Studio, que é a ferramenta utilizada para criar aplicativos básicos. E bem, vamos lá. Demora um pouco para abrir porque é um pouco pesado essa IDE. Vou dar um start para iniciar. E vou procurar deixar aqui numa posição legal para ver. Bom, é possível ver que está em outra tela porque o Android Studio ainda não carregou ele completamente. Bem, vamos lá começar. O início desse código é na pasta de exemplos, onde tem a main active e a tela consulta. Vamos ver. Eu vou apresentar primeiro a parte de layout. Dentro de layout existem a tela principal que eu criei. Podem ver que aqui já abriu. Na tela principal existe a agenda, que é para agendar nome, telefone e os 3 botões que tem para realizar as tarefas, que seriam gravar o nome e o telefone em um banco de dados, a consulta, que é para ir para outra página onde vai ser consultado, e fechar, que seria para fechar aplicativos. Assim como no HTML e CSS, também existe a ID, que é para linkar com o código. Podem ver que existe aqui o ID BTN gravar, o ID BTN consultar, o ID BTN fechar, o ID TV nome, o ID TV telefone e assim por diante. Aqui está a árvore de componentes. Aqui tem a palheta, onde eu posso escolher as principais tags, como botões, imagem, scroll view, texto, buttons, layout, container. Existem muitas coisas para serem usadas. Aqui do outro lado, em atributos, existem o que seria o CSS para estilizar, da cor, da aparência. E agora vamos para outra tela. Na tela consulta existe anterior, próximo, voltar e o nome e o telefone. Como é que funciona? Eu criei um banco de dados e esse banco de dados vai ser usado pelos 2 botões, que é o próximo e anterior. Eles vão navegar para frente ou para trás, mostrando o nome que foi salvo e o telefone que foi salvo. E voltar é para voltar à página anterior, que no caso seria a página agendas, que na verdade é a tela, porque a página a gente usa mais quando está falando sobre o web. Bem, agora vamos à parte de código. Isso aqui é para a parte do front. Isso aqui o Android Content, Border, View, Button, Text. E aqui eu criei algumas propriedades, que seriam no caso para setar o nome, o telefone, os botões, gravar, consultar e fechar, e uma possível criação de um banco de dados. Nesta parte aqui, onCreate é usado para criar a base do aplicativo e conseguir fazer ele rodar. Aqui é feito a linkagem com os componentes do front-end
e é chamado três métodos: abrir banco, abrir ou criar tabela e fechar banco de dados. Em abrir banco de dados eu criei uma conexão com o banco de dados, passei o nome do banco, o módulo e o tipo que é null. Eu criei isso dentro de um try catch. Se por um acaso acontecer um erro na criação do banco de dados, é passado mensagem, que é uma mensagem padrão de erro, que é um método que eu criei. Existe o public void abrir ou criar tabela. Nesta é criado dentro de um try catch a conexão para criar uma tabela. Ele diz: se por um acaso esta tabela existir, não precisa fazer isso. Se ela não existir, cria uma tabela com ID de inteiro, com o pressuposto que vai ser uma primary key, que é um auto-incremente a cada novo registro que vai ser colocado. Vai ser salvo o nome com o tipo string, vai ser salvo o número do telefone com o tipo string. De novo aparece a mensagem, que é um método que eu criei para caso aconteçam erros. Existe public void fechar banco de dados, que simplesmente eu chamo o método e ele vai fechar o banco de dados. Agora vamos ver. Existe inserir registro, que é para salvar dos registros. Eu faço um set para chamar o nome, e esse nome eu tenho que garantir que ele veio do componente visual e transformar ele numa string. Da mesma forma com o telefone, eu faço um if, onde eu coloco um teste para saber se as informações vão vir vazias. Se por um acaso elas vierem vazias, vai ser passado um método que eu passo para ele em caso de erro e coloco o return, que é para matar o processo. Caso isso não tenha acontecido, aí eu abro o banco de dados, faço um try e um catch. Dentro do try é usado um comando. Se por um acaso salvar no banco de dados, aí ele cai no final e diz que o registro foi salvo. Por um acaso, se acontecer algum erro, vem na mensagem que eu criei de erro, que no caso é o método. Após tudo isso acontecer, eu pego, fecho o banco de dados, pego o nome e esvazio todas as informações para tornar possível inserir uma nova informação. Abrir tela consulta é uma função que eu vou mostrar aqui, que pode ser, ao clicar no botão consultar, ela vai jogar para outra tela. Existe a função mensagem, que eu usei ela para ser usada como em caso de dar algum erro, ela é usada para dizer o nome do erro. É uma mensagem de erro genérica que eu escolho o que eu vou dizer que foi o erro. Aqui eu posso salvar o nome que eu quiser, salvo qualquer número e coloco em gravar, que no caso seria inserir registro. É possível ver que ele mostra que o registro foi inserido. E agora nós vamos para a tela consulta, que no caso seria a outra tela aqui. Como é possível ver, foi aberta a tela consulta. Assim como na main, o início dela é igual, é criado alguns métodos para setar as variáveis do front-end. A única diferença aqui é que existe um cursor, que é o manipulador de banco de dados. Aqui é criado set para a parte de front-end e dentro é usado buscar dados, que é para buscar a primeira consulta, o nome, número que foi salvo. Eu fiz uma prática que é contra orientação a objetos, mas neste caso vale a pena pela parte de leitura do código, que existe um try e um catch. Dentro eu peguei e copiei
os principais métodos da outra classe, com exceção do registro anterior, que é usado para navegar no banco de dados. Como eu criei um banco de dados com auto-incremente, no registro anterior eu posso ir voltando os registros, e no registro próximo eu posso avançar. Podem ver que ao usar o próximo registro é usado com um cursor que vai auto-incrementando os registros e pegando o próximo registro. É usado um if e um else em caso de erro para dizer qual foi o erro. É possível ver que quando eu clico que vai se movendo os registros. Quando chegar no final dos registros vai aparecer uma mensagem dizendo que não existem mais registros, que é um método para caso dê algum erro. Da mesma forma, foi feito para voltar os registros, aonde eu simplesmente copiei e colei o mesmo método e substituí as mensagens de erros, com exceção de que aqui no cursor eu usei uma propriedade eu usei um método da propriedade que desincrementa. Em buscar dados foi a outra função diferente, em que eu tive que usar uma query, que é para chamar a forma que eu quero puxar os dados do banco de dados. Eu usei um if else para dizer se o total de chamadas estava vazio ou não. Caso desse vazio, significava que o banco de dados não havia mais nenhum registro. E o public void mostrar dados, que é para esvaziar os dados caso exista algum erro, e a tela view, que é para voltar a tela. Também ainda não tinha falado que a função aqui que eu criei no botão fechar é para voltar a tela inicial antes dele, então ele serve tanto para fechar quanto para voltar. E esta é a minha apresentação da N3, que aborda sobre a utilização de tecnologias nativas.